Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vocês, pessoas tão especiais, numa noite especial. E eu convido agora todos para se colocarem numa posição confortável. Não importa onde você esteja, pode ser na sua casa, no carro, sentado numa poltrona, numa cadeira. Acomode-se bem confortavelmente o seu corpo para iniciarmos o nosso relaxamento. Enquanto eu estiver falando, você vai respirando profundamente várias vezes e vai distensionando toda a sua musculatura, todo o seu corpo. De preferência, feche seus olhos. Se você não conseguir, pode ficar com os olhos abertos, porque quando nós fechamos os olhos, a gente faz uma conexão interna com o nosso interior. E esse é um momento muito especial, exatamente isso. O físico nós cuidamos, quer dizer, às vezes, mas o nosso interior nem sempre nós cuidamos. Então esse momento ele é único nesse dia de hoje, para você aproveitar o máximo e distensionar a sua musculatura, retirar todas as toxinas que foram acumulando durante o dia. Então quanto mais você inspira, leva uma energia nova e quando exala, retira, afastando todo aquele cansaço, aquele estresse, aquilo que ficou acumulado durante o dia. Se permita agora fazer uma revisão, faça uma retrospectiva aí, como foi o seu dia? O que foi que te perturbou, que te incomodou, que te tirou do teu foco? Teve pessoas talvez que te desagradou? Aproveite esse momento agora para respirar. Quando você exala, você limpa essa energia, você troca, as memórias vão sendo ressignificadas. Então observe como foi teu dia de hoje, como foi o seu trabalho, como foram os seus contatos, seu relacionamento com a família, com clientes, com pessoas, com filhos, com cônjuge, não importa, mas faça essa auto-observação. E assim você vai sentindo como é bom se libertar de tudo isso, como é bom deixar o corpo tão leve, a nossa mente. Esse é o propósito. E a nossa proposta hoje é para que você se permita. Delete tudo aquilo que não serve mais. Deixe exatamente saindo como se estivesse jorrando essa energia do cansaço, do estresse, talvez de emoções negativas. Observe se teve alguém que te irritou, alguém que provocou um conflito e você entrou no conflito da pessoa. Né? Porque o tempo todo nós estamos fazendo essa troca. Estamos recebendo e emanando situações. E nem sempre elas são agradáveis, ou seja, muitas vezes, a maioria das vezes, são coisas desagradáveis, alheia à nossa vontade. E esse é o momento para você aproveitar o máximo. Então se conecte consigo mesmo, respire bem profundamente e vai aproveitando fazer essa revisão. Se tem algumas pessoas que te atrapalharam, se teve alguma atividade, alguma tarefa, algum recurso que você usa no dia a dia, que no dia que você está bem, esse recurso é maravilhoso. Mas talvez hoje ele te atrapalhou, né? Ele se atravessou na tua frente. Aproveita agora, respira e vai deixando, dissipando toda essa energia, todas essas memórias que ficaram acumuladas. Assim você vai ficar livre, leve e vai harmonizar o seu interior. Harmonizando a sua mente, o seu corpo, você está se elevando espiritualmente. Então nós estamos aqui hoje fazendo esse convite do fundo do coração, para que você possa sentir realmente, deixa tocar na sua alma, o que você está buscando para a sua vida. Mas nós só podemos agregar coisas novas quando nós relaxamos e decidimos deixar sair tudo aquilo que não serve mais. Então agora é um uau, deixa pôr aí para fora toda essa energia. Então esse é o nosso convite, respira mais algumas vezes bem profundamente e assim nós encerramos o nosso relaxamento de hoje. Assim seja. E aproveitando então esse momento que você está preparado, harmonizado, está com uma sensibilidade em alta, mantenha-se concentrado para fazermos a nossa prece inicial. Então aproveite agora esse momento, essa prece, peça para os teus mentores, peça para Deus, para Jesus, Nossa Mãe Maria, para te inspirar, para trazer toda uma nova energia, para aumentar a sua fé. É assim que nós vamos conseguir uma evolução espiritual. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, que nos conduza e que nos mantenha num silêncio profundo, que a nossa alma possa absorver e possa tomar consciência do que eu preciso melhorar, o que eu posso mudar. Então, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo, abençoa todas as pessoas que estão trabalhando para que esse evento aconteça, abençoa o nosso palestrante da noite e nos conduza da melhor forma
para quando nós encerrarmos essas nossas atividades, que você possa sentir esse bem-estar, que você possa ficar numa sensação realmente de amor e de fé. Que assim seja. Como nós já estamos agora harmonizados, nossa mente bem tranquila, bem consciente, vamos aproveitar para fazer a nossa prece inicial. Então eu convido a todos para que possamos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Assim nós damos início às nossas atividades, preparando todo o nosso ambiente, os nossos corações para a nossa palestra, que virá na sequência. E lembrando também que no final da palestra, mantenham-se por favor conectados, que nós vamos receber o passe. Maravilhoso, vocês vão adorar, ok? Então vamos lá, Senhor. Aproveitando esse momento oportuno, nós pedimos agora a sua bênção, pedimos o seu olhar de amor para nos conduzir e oferecemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Muito bom. Então assim nós vamos dar sequência agora para falar de um tema maravilhoso. Eu espero que você continue aí nos assistindo, ok? Prezadas amigas, prezados amigos, muita paz a todos. Pedimos ao Mestre Jesus, aos Mestres Ascensionados e todos os bons espíritos que nos guardem e que nos dêem inspiração para a conversa que vamos ter hoje, em que nós vamos nos basear no livro Astronautas do Além, no seu capítulo 4, onde Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, vai nos dar uma mensagem de paz. Então nós pegamos alguns tópicos deste capítulo, o livro Astronautas do Além, um livro sensacional, muito bom da gente ler, da gente se reflexionar em torno das mensagens que ele nos traz. E nós pegamos justamente essa parte, mensagens de paz. Será que nós estamos em paz conosco mesmo? Como dizia aquele refrão da música, né, muito interessante, do Charlie Brown Jr., onde o Chorão cantava: o homem que não quer guerra está em paz consigo mesmo, né? Então nós temos que começar a nos reflexionar. O que é a paz? Será que nós mantemos uma vida de paz? Será que nós fazemos com que esta nossa vida, pelo menos, diante das atribulações em que nós passamos todos os dias, diante dos desafios, nunca de problemas, né, mas sempre de desafios, nós mantemos aquela nossa paz íntima? Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa mensagem de paz do Chico Xavier, na presença do nosso querido Espírito de Emmanuel. E já numa primeira reflexão ele vai nos dizer que na aplicação de qualquer receita destinada à composição da felicidade, não te esqueças do aviso de que a felicidade nasce de ti mesmo. Então olha que interessante. Procuramos muito pela felicidade. Aliás, não sabemos nem direito o que é ser feliz. Não temos uma ideia básica do que é felicidade. Allan Kardec vai nos colocar no Evangelho segundo o Espiritismo de que a felicidade deste mundo são as pequenas coisas, as coisas relativas à nossa existência. A felicidade total é colocada ao mundo espiritual, na evolução do espírito, depois de várias e diversas passagens por este ou por outros planetas. Então Emmanuel vai nos colocar de que esta aplicação dessa receita destinada à composição da nossa felicidade, a felicidade nasce de nós mesmos. Nós mesmos criamos a nossa própria felicidade. Nós mesmos também criamos as nossas próprias mazelas. Já que criamos a felicidade, também criamos as nossas próprias mazelas. Mas por que nós criamos a felicidade e também criamos as nossas dificuldades? Os nossos desafios se tornam cada vez maiores. Porque nós olhamos para situações que acontecem, seja no cunho pessoal, ou seja no cunho da sociedade, de diversas formas. E uma das formas que nós olhamos é a forma catastrófica, né? A forma daquela catástrofe que paira sobre as pessoas.
Por isso que nós aqui recomendamos, não damos uma ordem, né, mas recomendamos de que devemos selecionar os programas que nós assistimos durante a hora do almoço, durante a hora de nós nos recolhermos, durante a janta, porque nós não podemos fugir das questões que acontecem à nossa volta. Mas dos programas nós podemos selecionar para que a gente tenha uma boa noite de sono, para que a gente tenha um bom dia, para que a gente possa desenvolver melhor as nossas atividades. Por quê? Porque esse tipo de programa ataca muito o nosso psicológico. Faz com que a gente desconfie de tudo e de todos, inclusive na brincadeira até de nós mesmos. Por isso que a felicidade ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser traçada por nós. A procura de coisas que nos coloquem em fusão com a nossa própria existência. O que eu faço para ser uma pessoa feliz? Nós também agregamos muita felicidade aos bens materiais. A composição do dinheiro, a composição de bens de alta monta, e nós vamos fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto quando nós pegamos as pessoas que têm muitas questões materiais na vida e de repente delas acabam deixando tudo e acabam trabalhando por elas e indo de retorno ao mundo espiritual, e essas questões materiais ficam aqui mesmo. Se trabalha muito na questão de conseguir isso, de conseguir aquilo, bem entendido de que nós trabalhamos para termos o nosso conforto material, independente como o nosso conforto deve ser, mas que nós não devemos nos apegar a essas questões materiais. A felicidade não são as coisas materiais, são coisas fugazes. Quando nós nos apegamos muito à materialidade, na questão da felicidade, de nos deixarmos felizes, essa questão vai sendo diluída ao longo dos poucos dias. A gente sempre faz aquela brincadeira, né, de que as pessoas compram muito a crédito e se apegam muito àquele material, aquele aparelho, aquele móvel, seja lá o que for, e se esquecem que depois de algum tempo o crediário nos traz a infelicidade de tantas prestações. E nos esquecemos de que não são os bens materiais que nos deixam felizes, mas sim os bens espirituais. Por isso que ele nos diz aqui, né? A nossa felicidade nasce de nós mesmos. O que nos deixa feliz hoje? O que você pode dizer para você mesmo de que você é uma pessoa feliz? Fazer uma autoanálise de tudo aquilo que você está passando. Mas eu passo por muitas dificuldades, hoje com essa situação que nós estamos vivendo, eu perdi meu emprego, eu tive que fazer outras coisas, né? Então eu estou passando por uma situação muito difícil. E realmente nós entendemos que as situações se tornam um pouco mais difíceis durante esse período dessa pandemia. Mas nós temos que entender de que isso é um desafio para a nossa vida. Quando nós pegamos o bojo total das pessoas que estão passando por isso, não somos só nós. Várias pessoas estão passando por essa situação. Não é uma situação reversível, é uma situação que nos coloca, inclusive, na tendência de termos mais fé na espiritualidade, mais fé em Deus, e independente da sua religião, mas mais fé na sua própria pessoa, como ser espiritual aqui encarnado, e desenvolvendo esse desafio nesse período em que estamos vivendo. Então a felicidade nasce de nós mesmos. Mais uma vez, o que te deixa feliz? O que te transforma você nesse dia numa pessoa feliz? É estar com os amigos, é estar com a sua família, é simplesmente ver, chegar em casa, ver que está tudo bem, o dia foi favorável, ou se não foi também, mas a família está tudo bem. O que te traz essa felicidade? Trazer essa felicidade para o lado espiritual, nunca para o lado material. Jesus já nos explicou muito bem essa questão da felicidade pelo lado material, né? Quando ele nos diz procurai primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado, o que ele quis dizer nesse sentido? De que procurai primeiro a felicidade nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Porque as coisas materiais vão sendo acrescentadas à medida em que eu vou necessitando, à medida que eu quero também. Então eu vou procurando melhorar a minha vida espiritual, seja através do trabalho, junto à minha comunidade, junto a uma igreja, junto a uma instituição religiosa, junto à casa espírita. Eu vou procurar entender mais sobre a minha religiosidade através de estudo, através de leitura, procurar minimizar os programas que eu assisto. Isto é trazer a felicidade para dentro de mim.
e as coisas vão sendo acrescentadas. Eu vou melhorando a cada dia, eu vou solicitando e vou entendendo porque demora para chegar algumas coisas materiais. Isso é trazer a felicidade para dentro de si. Isso é que Emmanuel quer nos dizer, nasce de nós mesmos. E nessa sequência dessa felicidade que nasce de nós mesmos, ele vai nos dizer que nós não devemos aguardar do mundo a segurança que tão somente poderá ser construída por você mesmo, dentro de você. Mais uma vez, Emmanuel sempre nos coloca dentro de nós mesmos, à procura do nosso Deus interno. E Jesus, mais uma vez, nos ensinou, né, que onde nós devemos procurar a Deus? Ora, Deus está dentro de nós. E esse Deus que está dentro de nós, Emmanuel nos coloca. Não aguardes do mundo a segurança que somente você pode dar a você mesmo. É claro que nós temos que entender que isso é uma autoconfiança. Nós sermos autoconfiantes naquilo que estamos fazendo. Temos essa autoconfiança no sentido de que eu me sinto seguro aonde quer que eu vá, mas eu também entendo que essa segurança, onde quer que eu vá, passa pela minha comunicação ao mundo espiritual, através da minha intuição, através da minha conversa com o meu espírito protetor. Eu não me lanço em determinados lugares e também não me lanço ao perigo pelo simples fato de eu achar que eu estou sendo protegido, né? Mas entendo de que eu podendo cuidar da minha caminhada, das minhas andanças, dependendo para onde eu vá, eu peço muito mais a ajuda da espiritualidade, eu peço muito mais a segurança da espiritualidade, eu procuro fazer com que, se eu tenho algum objetivo naquele lugar, esse objetivo seja concretizado através da solicitação da segurança para mim mesmo. Então a segurança nasce também, como ele vai dizer, construída dentro de mim mesmo. Eu sou uma pessoa segura, ou também eu sou uma pessoa extremamente tímida, porque a timidez é uma falta de segurança. Será que eu não perco muitas oportunidades por ser uma pessoa tímida? Será que eu não perco as oportunidades por eu não aprender e não me lançar a coisas novas, a situações novas, a aprendizados novos, porque eu me fecho na minha timidez? Isso também é construir a sua segurança. Será que eu construo a minha segurança através dos estudos, seja ele de cunho profissional, seja ele de cunho espiritual? Será que eu faço essa construção da segurança? Será que eu ainda sou preconceituoso porque eu não construí a minha própria segurança? Então eu sou preconceituoso com aqueles meus irmãos que têm uma outra religião, que têm uma outra denominação, vão para uma outra seita? Eu diminuo a condição deles em relação à minha condição religiosa? Isso é uma falta de segurança também. A partir do momento em que o ser humano começa a diminuir os outros, esta pessoa está com uma falta de segurança muito grande dentro de si. A pessoa segura, ela jamais vai diminuir as outras pessoas em relação ao que quer que seja, a sua condição social, a sua condição sexual, a sua condição religiosa, aonde mora, com quem mora. Não, ao contrário. A pessoa que é segura dentro de si, essa construção da segurança dentro de si, vai implicar que esta pessoa seja aquele que compreende todas as pessoas que estão ao seu lado, né? Seja nas atitudes, seja no que for. Essa pessoa construiu a segurança dentro de você, construiu essa paz, como nós comentamos agora no início, a felicidade, e construiu essa segurança dentro de você. Nós vamos sempre pegar o exemplo a qual Kardec nos aplica muito bem sobre a condição do Mestre Jesus. Jesus era uma pessoa segura de si mesmo, sem ser arrogante. Era uma pessoa segura de si mesmo, né, sem se mostrar que ele era melhor do que as outras pessoas. Ele mantinha sua humildade para com todos aqueles que estavam à sua volta. Nos relatos bíblicos e nos relatos, vamos dizer assim, dos evangelistas, há muitas passagens interessantes da segurança de Jesus, como ele mantinha sua segurança em relação a ele próprio e em relação àqueles que estavam junto com ele. Há uma história muito interessante contada pelo apóstolo Mateus sobre aquele jovem que é denominado biblicamente, né, como jovem endemoniado. Para nós espíritas, nós colocaríamos o jovem que estava, né, com obsessores. E é uma história muito interessante e que mostra a segurança do Mestre Jesus em relação ao que ele pretendia fazer, em relação a ele mesmo e em relação àquele jovem.
que ele voltando das suas pregações de Cafarnaum, retornando para Jerusalém, ele teria que passar por uma determinada estrada, e naquela estrada os moradores tinham medo de lá passar, porque havia um jovem que sempre estava sujo e chegava gritando e muitas vezes chegava a agredir aqueles que ali passavam. Mas Jesus já sabia dessa história. Ele foi advertido pelos seus próprios apóstolos a se desviar daquele lugar, mas Jesus não quis saber. Não, vamos passar por aqui mesmo. Olha a segurança que Jesus tinha de si mesmo, porque ele sabia que ele ia precisar ajudar aquele jovem. E o que aconteceu? Aconteceu o inevitável. Ao passar pelaquela estrada, conta-se o fato bíblico de que detrás de algumas lápides que tinham um cemitério ali perto, aquele jovem sai gritando e voceirando para cima de Jesus e dos apóstolos que vinham junto com ele. E os apóstolos já se prepararam praticamente para se saírem numa briga muito violenta com ele. Mas olha esse jovem chega perto de Jesus e para. O relato do apóstolo é muito interessante. Ele para, ele olha para Jesus e diz: olha, eu conheço você. Eu conheço você, é Jesus, o Filho de Deus. E o que Jesus faz, né, com a segurança que ele tem? Ele não pergunta quem é aquele jovem, ele pergunta: quantos estão aí? Quer dizer, quantos que estão incomodando esse jovem? Quantos que estão obsediando esse jovem? E os espíritos muito sarcásticos dizem: não, nós somos muitos, como se fosse para colocar um medo na relação do que Jesus ia fazer, cortar a segurança de Jesus em relação àquele acontecimento. Né? Eles dizem: nós somos muitos, como dissesse assim, não, aqui tem um exército, né? E com esse exército você não vai poder lidar. Então nós somos muitos, né? E o que Jesus diz assim, né? Não, então vocês saiam daqui, deixem este jovem em paz. Mas eles insistem e dizem: não, mas nós não podemos sair daqui, porque se nós sairmos desse jovem, o nosso chefe irá nos punir. E o que Jesus diz? Mas então o que vocês querem? E o relato ali depois, os espíritos dizem que então, já que temos que sair dele, então que se joga nos joga naquela manada de porcos que ali estão. Esse relato é um pouquinho confuso, porque nós sabemos que os judeus eles não comiam a carne suína. Mas o relato continua e esses espíritos saem, e quando chegam naqueles animais, eles acabam se jogando no mar e se matando. É uma história muito catastrófica, né? E aquele jovem, quando ele se vê livre daquela obsessão, ele é tratado pelos apóstolos. Os apóstolos dão de comer ele, dão de limpar, ele fica perturbado por algum tempo, né? E Jesus nos ensina com a sua segurança de que agora que esse jovem está limpo, ele tem que manter, ele tem que construir a segurança dentro de si mesmo. Porque senão esses mesmos espíritos que ali estavam, eles retornarão. E quando eles retornarem, eles encontrarão a casa limpa, ou seja, o espírito limpo. E vendo a porta aberta, eles vão entrar e vão trazer mais outros 70 espíritos para com eles. Então, construir a segurança para que a gente não seja auto-obsessor de nós mesmos, e nesta auto-obsessão nós também não convidemos outros obsessores a conviverem conosco. Emmanuel nos coloca: não aguardes do mundo que o mundo te dê segurança, mas construa essa segurança dentro de você. Procure fazer o melhor possível para com você mesmo, tendo receios, mas não tendo medos, entendendo que você, aqui nessa sua caminhada, você tem muitas capacidades, você tem muitos talentos, você tem muita vontade de fazer o melhor para os outros e para você. Nunca menospreze o trabalho que a vida te confiou. A tarefa que desempenhas hoje é a base do teu apoio futuro. Então nunca menospreze o seu trabalho monetário e nunca menospreze o seu trabalho espiritual. Nunca menospreze o trabalho monetário, porque é dele que vem o nosso sustento material. Ah, mas eu trabalho num lugar que não é bem isso que eu queria, né? Eu gostaria de fazer uma outra atividade.
Muito bem, mas enquanto você estiver naquela atividade, entenda que a espiritualidade te encaminhou para lá, não somente para você se manter materialmente, mas que você aprenda muitas lições naquele ambiente de trabalho, para que você mude a sua percepção de uma visão que talvez você tenha tido sobre aquele trabalho. Faça o melhor, seja o melhor profissional naquilo que você está fazendo, mas nunca deixe de procurar aquilo que vai te satisfazer profissionalmente e espiritualmente também. Peça na conversa que você tem, o que nós denominamos de meditação, oração, seja lá o que for, aos bons espíritos, para que eles possam te ajudar, para que eles possam fazer com que você passe esse período e aprenda bastante e traga esse aprendizado para a sua nova função. Então não menospreze o trabalho que você tem, até porque você está trabalhando com pessoas que também estão aprendendo com você, para que você possa valorizar o trabalho deles também. Não menospreze o trabalho da sua vida espiritual, né? Você trabalha numa casa espírita, você faz ajuda numa instituição religiosa, não menospreze aquilo que você está fazendo, que você acha que tem que fazer coisas maiores. Não, nós temos que entender que a maioria dentro de um quartel são os soldados, os comandantes são a minoria. E o que os soldados fazem? Fazem o trabalho que deveria ser feito, o trabalho que não é menor do que o trabalho dos comandantes. Fazem aquele trabalho de ajuda, de encaminhamento, de fazer o melhor possível para aquelas pessoas, né? Numa casa acolhedora de pessoas que têm necessidades materiais, têm necessidades de alimentação, esses trabalhadores são imprescindíveis. Imaginemos que só tivesse dirigentes nessa instituição. Ia ser o caos completo. Enquanto que o trabalhador que ali ajuda, distribui o alimento, talvez muitas instituições espíritas ainda mantêm as suas casas de sopa, né? Corta a verdura, procura cozinhar, procura distribuir. Esses são aqueles que têm uma importância muito grande porque eles estão na linha de frente da ajuda. Aquele que serve, aquele que faz o melhor possível. Nunca menospreze também, quando você está numa instituição, principalmente numa instituição espírita, a gente vê muito isso, né, de que o fulano, o cicrano, ele é médium, então ele faz contato com os espíritos, ele conversa com os espíritos e eu não. Né? Nunca se menospreze nisso daí. Todos são úteis, o trabalho espiritual, todos são úteis, as casas precisam, as instituições precisam. Não pense que as pessoas são maiores do que você em relação àquilo que você não consegue ver, aquilo que você não consegue, né, fazer. Não, ao contrário. Ele está nos dizendo aqui, a tarefa que você desempenha hoje é a tua base de apoio para o futuro. E que futuro que ele está falando? Aquele futuro, não daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, né, ou daqui a alguns anos, mas o futuro numa próxima vinda para esse planeta. Então você já está fazendo a sua base, você já está se apoiando. As pessoas às vezes ficam chateadas, puxa, aquele cidadão é um tão bom palestrante, eu gostaria tanto de fazer isso, de palestrar, de ensinar. Procure trabalhar essa tua linha, procure aprender, procure fazer cursos, procure interagir, né? Que essas oportunidades vão aparecer. Então, não faça isso, né? Não menospreze aquilo que você tem, a sua capacidade, né? Aceita como você é, com aquilo que você disponha para realizar o melhor que possas. Aceita como você é. Nunca se conformar, mas aceita com aquilo que você é. Como ele está dizendo aqui, com aquilo que você dispõe a realizar do melhor. Aquilo que você é, você pode realizar de melhor. Aquela tua atividade, aquela tua tarefa, como você é, como você entende, como você pode desempenhar, é a melhor tarefa que exista. Se você é aquele colaborador da casa que recebe as pessoas, encaminha simplesmente para sentar, ou encaminha para uma conversa, encaminha para uma consulta, e você faz isso muito bem, aceita como você é e vai se melhorando cada vez mais. Aceita como você é com as suas pessoas, com os seus amigos, né? Sempre se melhorando, sempre compreendendo, sempre procurar se ajudar internamente.
Aceita como você é, na tua condição econômica, mas não deixe de procurar uma condição econômica melhor, não sendo uma base para a sua vida, sendo uma base, perdão, para a sua vida material, mas não sendo para a sua vida espiritual. Então aceita como você é, mas procura sempre se melhorar, como diz Emmanuel, né? Observa sempre que não existe criatura alguma destituída de valor e o qual não venhas a necessitar algum dia. Isto é muito importante. O desdenhamento que muitas pessoas fazem um dos outros, ou porque não tem uma posição social, ou porque trabalha num determinado nível, ou porque não tem uma condição econômica. Observa, ele está dizendo aqui, não existe criatura nenhuma destituída de valor e talvez que a gente não venha necessitar um dia. Destituída de valor. Quantas pessoas são valorosas neste mundo? Quantas pessoas, mesmo em condições paupérrimas, são pessoas valorosas? A gente vê muito exemplo hoje na mídia. A mídia, né, principalmente o que publica no Facebook, no YouTube, mostrando pessoas em condições de miséria total, mas se valorizando e ajudando os outros a se valorizar também, né? Mantendo este valor que os outros precisam, ajudando, alimentando, procurando encaminhar. Você tem muito valor. Se você não tivesse valor, você não estaria aqui nesse mundo. Nós temos que entender uma coisa, se Deus, né, a causa primária de todas as coisas, não quisesse que você estivesse neste mundo, você não fosse útil nesse mundo, você aqui não estaria, você estaria em outro lugar. Você é uma pessoa útil aqui, você é uma pessoa muito importante neste mundo. O problema é que nós não nos valorizamos. Muitas pessoas não se valorizam, muitas pessoas não entendem o valor delas aqui neste mundo, né? Quanto possível, conserva a luz da virtude que te norteia a elevação, mas não permitas que a tua virtude viva sem escadas para descer ao encontro daqueles que se debatem sobre a ventania da adversidade, a te pedirem socorro e compreensão. Então, conserva a luz das tuas virtudes, como ele está dizendo aqui. Essa luz é que norteia a sua elevação, mas nunca permita que essa virtude seja a prepotência da sua vida, né? Sem ter as escadas para descer ao encontro daqueles que mais necessitam de você. Nós temos vários exemplos. Muitos mestres, né, vieram aqui nesse planeta, desceram as escadas para nos ajudar. Nós temos o exemplo do Mestre Jesus, mas tivemos o exemplo de Buda, tivemos outros exemplos de outros profetas que vieram encarnados aqui e desceram das suas escadas para ajudar o povo. Podemos dar muitos exemplos, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, esses são exemplos de virtudes. Estavam no mundo espiritual e aqui voltaram para ajudar os seus povos, voltaram a ajudar para aqueles que estavam sendo discriminados. Então mantenha esta sua virtude, mas lembre-se, as pessoas precisam de você. Ninguém é destituído de valor, todos precisam de você. Seja no que for, você está aqui para ajudar, você está aqui para trabalhar, né? E seja fiel no campo de verdades que você abraça, sem desconsiderar a parte da verdade que os outros encontram. Seja fiel no campo da sua verdade. O que é a sua verdade? É a sua verdade espiritual. Seja fiel na sua verdade espiritual, sempre ampliando, sempre amplificando o seu pensamento, as suas ideias, para que você possa ser cada vez melhor. Mas não desdenhe, não desconsidere a parte da verdade dos outros nossos irmãos que vivem em outras religiões, que vivem em outras doutrinas, que vivem em outras seitas. Minha seita é melhor, a doutrina espírita é a melhor doutrina que existe. Os outros estão na ignorância das trevas. Não, nós não sabemos. Esses nossos irmãos vieram justamente nesse planeta, nessa religião, nessa doutrina, porque eles estavam nessas condições de aprendizado. Esses são os futuros, como você também foi um período, esses são os futuros norteadores da verdade ínfima, da paz e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas eles ainda estão nas suas escolas de aprendizagem. Vamos nos entender, se nós temos aqui na Terra classes escolares, divididos em vários setores da escola,
primário, né, primeiro, segundo, terceiro ano, daí passamos para outros ensinamentos e assim sucessivamente, também temos no campo da verdade e da religião aqueles que estão nas suas diversas escolas. Não quer dizer que uma escola seja melhor do que a outra, quer dizer que o aprendizado delas pode ser todos eles englobados para que você tire as suas próprias conclusões e aproveite o melhor dela. Então nós nunca discriminamos e a doutrina nunca discriminou e nem Kardec colocou isso daí que você só deveria ficar na doutrina espírita. Pelo contrário, o próprio Allan Kardec colocou de que nós devemos ler todos os livros, né, das diversas doutrinas, pegar o melhor delas e se sintetizar para a nossa vida, sintetizar para o nosso aprendizado, sintetizar para o nosso melhoramento. Isso que Kardec nos ensinou na doutrina espírita. Não devemos dizer que somos melhores do que os outros. Pelo contrário, nós temos muita coisa para aprender com os outros, como os outros também têm muita coisa para aprender conosco. Então, seu irmão está em outra religião, seu irmão não tem religião, seu irmão não tem doutrina, não. Ele está dizendo aqui, seja fiel ao seu campo. Né? Não procure convertê-lo, não procure convencê-lo, mas procure ensiná-lo. Talvez o seu ensinamento seja a melhor tática para trazer ele para um aprendizado melhor e um desenvolvimento espiritual cada vez melhor. E use a paciência nas pequenas dificuldades para que não te falte serenidade nas grandes crises que todos somos levados a facear nas trilhas do tempo. Então, use a paciência nas pequenas dificuldades. Quantas pessoas perdem a paciência, né, numa pequena dificuldade, né, numa coisinha à toa? É o ônibus que chegou atrasado, é a fila de banco que deu aquele tranquinho e não anda nem para frente nem para trás, é aquele senhor que está no caixa eletrônico e você está justamente na sequência e ele está demorando ali para fazer a sua operação, é aquele que corta a frente do seu carro, é aquele que passa o sinal vermelho, é aquele não sei o quê, e a gente perde a paciência nas pequenas dificuldades. E ele vai nos dizer assim, não perca a paciência nessas dificuldades. A paciência é um treino para que não te falte serenidade nas grandes crises que todos somos levados a facear nas trilhas do tempo. Ou seja, todos somos obrigados a trabalhar essas dificuldades na nossa vida. De repente a gente tem que ter a dificuldade para aquele nosso parente, nosso amigo, seja quem for, que ficou doente, está acamado, está passando por tratamentos difíceis. Somos chamados a ter a paciência para o nosso filho que, por algumas questões, se desvia um pouco do caminho ou se desvia totalmente. Então, isto é um treino. A paciência é um treino. Aquele que diz eu nasci sem paciência pode ter certeza que falou uma verdade. Nasceu, mas não é que ele nasceu sem a paciência, ele nasceu sem o treino da paciência. Então a paciência é um treino e os treinos da paciência vai acontecendo nas pequenas dificuldades, nos pequenos desafios. Ele também nos coloca aqui para não nos apegarmos tanto aos anseios da juventude e nem nos acomodarmos com o cansaço de muitos que ainda não aprenderam a viver com a criatividade da velhice. Então não devemos nos pegar com os anseios da juventude. Nós que estamos aí, eu principalmente, né, que eu estou na meia idade, eu estou calculando meia idade que eu quero chegar aos 150 anos, né? Então possivelmente eu quero chegar mais ou menos nesse período. Então a gente que está na meia idade, a gente vai vendo que as coisas, os anseios que nós tivemos na juventude foram bons para nos impulsionarmos, mas que nós poderíamos ter feito melhor. Mas na época não tínhamos as ferramentas, e quando se diz ferramentas é o entendimento para aquilo que estávamos fazendo. Então, não devemos nos pegar nos anseios da juventude, e sim treinar esses anseios da juventude para que tenhamos a sabedoria necessária para quando chegarmos a uma determinada idade da nossa existência corporal. Na nossa existência corporal, porque o espírito é eterno. Então, na nossa própria existência corporal. Então, não se apegar nos anseios da juventude, mas também, né, não ficar no cansaço do que aqueles que não aprenderam a viver. Então, a gente ouve muito ainda as pessoas dizem, eu já estou cansado, eu já estou numa determinada idade, eu não faço nada, né? Eu não faço nada, não faço o bem, mas também não faço o mal, né? Então, quer dizer, não faz nada, né? Eu quero descansar, eu não importa o que esteja acontecendo na minha volta, eu estou pouco ligando para o meu país, eu quero viver a minha vida.
Isto é falta de criatividade, como ele diz aqui, né? Isto é o assentamento da preguiça, o assentamento da falta de vontade de ajudar, continuar ajudando, continuar trabalhando. Quantas pessoas que se aposentaram da sua vida profissional, ou mesmo na sua vida profissional ainda terminando, eles já estão fazendo novos planos para ajudar as outras pessoas, para entrar numa instituição que ajude. Isso é muito bacana, por quê? Porque a experiência vai trazendo para essas instituições um trabalho cada vez mais dignificante, um trabalho cada vez melhor, o entendimento que você tem para ajudar aqueles que estão precisando desse entendimento. Então, você tem que se apegar justamente no princípio da sabedoria. E o que é a sabedoria? É a inteligência posta a serviço das outras pessoas. Isto é a sabedoria. E recorda que até hoje ninguém descobriu o ponto de interação, onde termina a fadiga e onde começa a ociosidade. Essa frase eu achei muito interessante nessa mensagem de paz, né? Ninguém descobriu aonde termina a fadiga, ou seja, a fadiga de tanto trabalhar, e onde começa a ociosidade. A gente vê muitas pessoas, mas como eu estou cansado, eu estou acabado, hoje o dia me arrasou, quero chegar em casa e me largar, né? Isso é muito perigoso, né? Descansarmos o corpo físico é necessário, obviamente, o corpo espiritual não precisa do descanso, mas o corpo físico é necessário. Mas nós temos que fazer essa interação, da onde começa a fadiga mesmo, de tanto trabalhar ou de tanto realizar as tarefas, e onde começa a ociosidade. Às vezes eu fico até meio temeroso quando eu encontro com os amigos ou quando eu encontro com pessoas conhecidas que dizem assim, esse domingo eu vou me jogar no sofá e só vou levantar à noite para dormir. Falei, nossa, que coisa bacana, né? Isso é ociosidade. Mas quando a ociosidade, como dizia Domênico de Massa, é uma ociosidade criativa, ou seja, eu estou sem fazer nenhum esforço físico, mas eu estou criando algo, eu estou lendo, eu estou procurando pensar, eu estou procurando analisar. Essa ociosidade, ela nos traz um potencial de evolução muito grande, um potencial de evolução maravilhoso. Então, procura fazer, né, esse ponto de interação onde eu estou fatigado e onde começa a minha ociosidade. E em qualquer tempo, você exercite a sua fortaleza espiritual para que as tuas energias não dissolvam de inesperado, quanto as calamidades da experiência humana se façam inevitáveis. O que nós falamos no começo, treinar a fortaleza espiritual, se manter conectado com a espiritualidade. As coisas que estão acontecendo ao meu redor hoje estão meio fora de controle, está acontecendo algo assim que está me incomodando? Não, eu vou manter a minha fortaleza espiritual, eu vou manter o meu jeito, porque eu sei que eu estou sendo bem assistido, eu vou manter a minha interação com o mundo espiritual, seja através da oração, seja através do que for. Porque as calamidades, como diz aqui da experiência humana, né, são inevitáveis. É o que nós comentamos, hoje você está bem, amanhã você pode não estar bem no seu corpo físico, as condições econômicas não estarem boas, mas isso são passagens. É como a nuvem que cobre o sol. O sol ainda está lá em cima, mas ela está sendo coberta pela nuvem. Mas e quem disse que essa nuvem é uma nuvem que vai trazer a calamidade? Não, ela traz o aprendizado. E muitas das vezes o aprendizado vem através de uma nuvem negra que depois vai trazer a chuva, que vai ajudar a fortalecer o solo e vai ajudar a fortalecer você. E resigna você a transitar no mundo entre os que te revelem na condição de opositores naturais aos teus pontos de vista, mas não forme inimigos nem cultive ressentimentos, né? Quanta coisa a gente viu nas últimas eleições, porque não pertencia a tal partido, porque não pertencia a tal candidato. Era amigos brigando com amigos, era esposa brigando com o esposo e vice-versa. Era gente saindo do Facebook, era gente tirando os amigos, né, do WhatsApp, porque um não concordava com o outro. E do que adiantou? Não, resigna, né? A oposição das nossas opiniões, a oposição do que for, ela é muito útil para nós. Vamos ver o pensamento da outra pessoa, em que se baseia, no que ela está alicerçada. Isso é muito importante também, tá? E não abuses e nunca brinque com o sentimento alheio. A gente vê muito isso
não somente com as pessoas, mas em muitos programas de televisão, principalmente nas novelas, né? Brincando com o sentimento alheio. Do que adianta isso? Pessoas que brincam com relações às questões sentimentais, às vezes até as condições físicas de que muitas pessoas vivem, né? São consideradas, entre aspas, anormais. Não brinque com o sentimento alheio. Você não gostaria que brincasse com o seu, então não brinque com os sentimentos alheios, né? Porque você tem que guardar a sua paz mesmo nas grandes lutas. Quem consegue guardar a paz no meio das grandes tribulações, no meio dos grandes desafios, né? Esse já conseguiu um padrão de elevação um pouco maior, subiu um degrau na sua escala evolutiva. E você não crê em pessimismo ou derrota, solidão ou abandono, porque se amas conforme determinam as leis do universo, você vai descobrir a beleza e a alegria em qualquer circunstância e em qualquer parte da Terra. Então, não seja uma pessoa pessimista, não seja uma pessoa derrotista, né? Você passa por situações, essas situações estão desconfortáveis na sua vida, mas não seja uma pessoa pessimista, uma pessoa derrotista, não. Isso é um aprendizado que nós temos que começar a absorvê-lo para sermos seres cada vez melhores. Não pense que estão te abandonando, abandonam você fisicamente, mas a espiritualidade nunca vai te abandonar. O seu espírito protetor, que você chama de anjo da guarda, o bom amigo, isso não interessa, este nunca vai te abandonar. E mesmo que esse te abandonasse, Deus nunca iria te abandonar, porque Ele não te colocou aqui, como nós vamos repetir mais uma vez, Ele não te colocou aqui à toa. E para terminar, meus irmãos, jamais se desespere, porque sejas quem você seja, e esteja onde você estiver, ninguém pode furtar o privilégio da imortalidade e nem te arredar do esquema de Deus. Então jamais se desespere na tua vida. Seja quem você seja no alto escalão da sociedade, seja no baixo escalão da sociedade, isso não interessa, né? E aonde você estiveres, ninguém, mas ninguém mesmo, Emmanuel vai nos colocar aqui, vai furtar o seu privilégio da imortalidade. Porque somos seres imortais, passando por um período neste planeta, onde estamos aprendendo muitas coisas, iremos para outros, ou talvez voltaremos aqui, isso não interessa. O importante é que ninguém vai te arredar do esquema de Deus, que é o amor que Ele nos coloca e nos traz como filhos dele. Então desejamos a todos e agradecemos muita paz, muita prosperidade. Até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim der o seu aval para a nossa presença. Muito obrigado. Então eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma prece de encerramento, antes de recebermos o passe. Nossa equipe já está sendo preparada e vocês vão receber na sua casa, no seu ambiente, no seu leito, no seu sofá, onde você estiver, essas bênçãos, essa energia. Então vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer a Deus por esse momento, por essa noite tão especial. Agradecer por cada um de nós sermos tão especial perante Deus. Os olhos dele nos conduz. Nós brilhamos perante os olhos dele. Os olhos de Deus brilham quando ele olha para nós. Senhor, muito obrigada mais uma vez por essa noite. Obrigada por nós sermos pessoas que estamos aqui para evoluir. E cada um ser um instrumento seu. Nós estamos aqui representando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor desejou, designou para cada um que está aqui na Terra. Que sejamos abençoados nesta noite, que a nossa família possa ser conduzida, que as pessoas enfermas possam sentir melhora, aquelas pessoas que sentem dor, que transmute agora a dor, levando o amor para dentro de si, para os seus relacionamentos, para a sua comunicação. Abençoe, Senhor, esse planeta que está em sofrimento. Abençoe todas as pessoas que estão em guerra, que estão disputando poder, que estão disputando saber. Abençoe, ilumine a mente de cada um, ilumine o coração de cada um e faça com que nós possamos expandir a nossa consciência, para que cada um de nós se torne, sim, esse espírito de luz, que é essa luz que o Senhor colocou dentro de nós. Que assim seja.